Dê colores, viva a vida. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Então, neste dia, nós estaremos falando sobre esse livrinho aqui, Formação Socioambiental, é o livrinho, tá? É mais um livro da coleção, ele faz parte, então, dos roteiros de estudos de escolas vivenciais, o módulo 2, segunda parte, Formação Socioambiental. Então, nós vamos falar o que está, né? Trouxe aqui nos slides para vocês o que está nesse livrinho verde, Formação Socioambiental. Então, primeiramente, ele começa falando sobre a doutrina social da Igreja, que é o caminho entre a evangelização e a promoção humana. Então, é dentro dessa doutrina social que nós vamos evangelizando e promovendo o ser humano. As fontes da doutrina, elas provêm da Sagrada Escritura, como a gente já conhece, a Bíblia Sagrada, a doutrina dos padres, trazendo os dogmas e os costumes, as crenças de cada congregação, e o magistério. Então, toda essa formação que é feita com os leigos e também com os padres para a evangelização. O fundamento e objeto primário dentro da doutrina social da Igreja é a dignidade da pessoa humana com os seus direitos inalienáveis. Então, sempre se busca essa dignidade da pessoa humana, né, tratando com os seus direitos. E aí a gente fala dos direitos de vida, os direitos da liberdade, né? São direitos que já conhecemos dentro da sociedade e que também estão dentro da doutrina da Igreja. Na sociedade, a Igreja desenvolve uma tríplice tarefa. Primeiro, o anúncio das verdades, que nós conhecemos a verdade como a verdade que nós buscamos dentro das Sagradas Escrituras. O segundo ponto que a igreja desenvolve na sociedade é a denúncia das situações injustas. Quando nós percebemos que existem situações injustas dentro da sociedade, nós precisamos denunciar, precisamos fazer esse anúncio dessas situações e buscar soluções para resolver. E também contribuição para mudanças positivas na sociedade e para o progresso do homem. Então, ela vem em conjunto com o segundo ponto da tríplice, quando nós vamos contribuir para mudar, para que a sociedade seja, né, mais uma mudança positiva, que tenha mais voltado para a dignidade da pessoa e também para o progresso do homem. O acontecimento Cristo é uma forma peculiar de Deus se comunicar com o homem. Então, o acontecimento Cristo aqui que se cita é quando Jesus Cristo veio, ele se tornou homem, né, se fez homem, e para quê? Para que nós pudéssemos se comunicar com Deus. O homem é um ser inteligente e livre, sujeito de deveres e direitos. Então, nós somos livres dentro das nossas condições. E aí nós podemos lembrar do que nos foi dado, do livre arbítrio. Então, Deus nos deu essa liberdade de podermos escolher as coisas, né? Somos imagem e semelhança de Deus, mas temos a nossa liberdade. Dentro das nossas capacidades, da nossa inteligência, como ele fala que o homem é um ser inteligente. A igreja crê no homem e deve se preocupar com ele por inteiro, com o corpo, com a alma, o coração, consciência, vontade, inteligência. Então, nós temos que nos preocupar com toda a formação humana, não somente com a alma, com as orações, com a salvação, mas também com o corpo, que é o templo que vai sustentar e conduzir essa alma. Todas as nossas ações, né, fala da consciência, do coração, as nossas vontades, tudo isso que nós devemos nos preocupar. A finalidade pastoral
de serviço ao mundo. Então, a igreja, ela tem essa finalidade de serviço, né? De nós estarmos sempre iluminando a consciência dos fiéis, aplicando a mensagem de Jesus às situações da ordem social, econômica, política, cultural. Então, todas as situações, nós vamos utilizar a mensagem de Jesus, à luz do Evangelho, para que nós possamos cada vez mais iluminar a consciência dos fiéis para atuarem dentro da sociedade em todos os âmbitos. Se a igreja, que aqui a gente fala, né? Quem que é a igreja? Nós somos igreja. Se a igreja permanecer em silêncio, está faltando com o seu dever. Então, quando nós permanecemos em silêncio, quando nós nos omitimos de algumas situações, sejam, né, sociais, sejam políticas, sejam culturais, nós estamos faltando com o nosso dever de buscar o aperfeiçoamento da nossa sociedade. Anunciar a verdade acerca da dignidade humana, denunciando as injustiças e cooperando com o progresso da sociedade e do homem. Então, essa é a finalidade pastoral da igreja, né? Sempre estar denunciando as injustiças e cooperando com o progresso da sociedade. O valor incomparável da pessoa humana. A igreja vê no homem e mulher a imagem viva do próprio Deus. Então, nós somos imagem e semelhança de Deus. O ato bom é o ato útil, que produz consequências boas. O dever moral universal seria aquele que busca ampliar o bem pelo mundo. Então, quando nós fazemos um ato bom, é um ato que vai produzir consequências boas. Então, tudo o que nós estamos produzindo dentro dos nossos deveres e dos nossos direitos é em busca dessas consequências boas para ampliar o bem no mundo. Atualmente, há muitos relativismos, e aí a gente lembra dos individualismos, né? As pessoas que ficam muito voltadas para si, os narcisismos, né? Então as pessoas, elas acabam acreditando que a verdade é delas e que não provém de Deus, né? E elas creem que eu acredito numa verdade que é minha e não preciso de Deus. Então pensam apenas no eu e esquecem do outro, esquecem da sociedade. E também esquecem que as nossas ações causarão consequências, tanto em mim quanto no mundo. Toda vez que eu produzir uma ação, ela vai causar uma consequência em mim, no meu corpo, na minha consciência, nas minhas atitudes, mas também no mundo, nas pessoas que estão à minha volta. Todas as nossas escolhas, elas produzem consequências em nós mesmos e no mundo. Ser homem é, ao mesmo tempo, tornar-se homem e fazer-se homem. É um tornar-se sempre mais e sempre melhor aquilo que se é. Então, é sempre um ciclo, uma busca de sermos, de sermos, irmos nos tornando sempre melhor aquilo que somos. Então, a gente se descobre imperfeito. Nós somos um ser imperfeito, né? A perfeição só é aquilo, a plenitude divina, a perfeição. Então, devemos ir em busca da direção contrária, nós devemos ir em busca dessa perfeição. O homem é um ser de inclinações naturais. Nós nascemos com a vontade fraca. Precisamos, desde criança, seguir o caminho de Cristo, da verdade, em busca da perfeição e da nossa salvação. Então, nós nascemos com muitas inclinações naturais para o mal, para o pecado, para produzir coisas ruins. Todas essas coisas estão dentro de nós, né? Nós somos seres humanos, somos seres animais, né? Que existem essas inclinações naturais que provêm dessa natureza de seguir o instinto, de nos defendermos, de atuarmos desta forma. E essa vontade fraca sempre está presente em nós. E aqui eu cito principalmente das crianças, por quê? Porque as crianças estão no começo da sua vida. E aí, se não tiver alguém que instrua, alguém que fale qual que é o caminho certo a ser seguido, o caminho da verdade, o caminho de Cristo, essa vontade ela vai se tornando mais forte. Essas inclinações naturais vão se tornando mais fortes. E aí, como nós podemos perceber em muitas sociedades, infelizmente, algumas pessoas elas acabam fortalecendo essas inclinações e aí seguindo caminhos, né, que não são virtuosos, que não são caminhos
que buscam a perfeição e a salvação. E outra coisa que também devemos destacar aqui é que a salvação somos nós, cada um de nós busca a sua própria salvação. Eu busco a minha, você busca a tua, né? Nós não buscamos a salvação para os outros. A nossa estrutura, a nossa natureza humana é portadora de um finalismo, né, intrínseco. Então, nós temos uma finalidade. A nossa natureza humana é de conservar a nossa espécie e de propagar. Então, nós temos que conservar quem nós somos, né, como um ser humano, e de propagar, ou seja, construirmos famílias, né? E aí nós temos uma exigência interna que sempre vai buscar conhecer a verdade, o interesse pelas relações de amizade e de viver em paz. Mesmo que nós tenhamos, então, aquela força de inclinações naturais da vontade fraca, nós também temos essa vontade de conhecer a verdade, de buscar a Cristo, de buscar Deus o tempo todo, de buscar essa relação com Deus. No outro livrinho que nós estudamos de espiritualidade, da fé católica, espiritualidade cristã, nós falamos sobre isso, que o homem ele tem dentro de si essa vontade de conhecer a Cristo, de conhecer a Deus o tempo todo, de estar em contato com Deus. Então é a vontade interna de conhecer a verdade. O homem tem direito à vida e à integridade, respeitar os direitos e evitar aquilo que lhe é contrário. Então, nós temos que pensar que precisamos conservar os nossos seres, e aí nós falamos não só de cada um conservar a si, cuidando da sua saúde, cuidando, né, de todas as coisas que acontecem à nossa volta, mas também de cuidar uns dos outros, né, e de propagar a espécie. Então, nós temos esse direito, respeitar esses direitos e evitar aquilo que vai nos trazer coisas más, aquilo que vai aos poucos nos matar. Por exemplo, né, quando a gente faz o uso abusivo de drogas, de álcool, ou quando nós gastamos mais o nosso tempo com coisas que são desnecessárias para a nossa vida, quando nós escolhemos coisas que algumas coisas, por exemplo, usar as redes sociais ao invés de criar uma relação de amizade verdadeira, né? Uma relação ali também com as nossas famílias, nós estamos aos poucos indo do que é o contrário à nossa vida. Estamos aos poucos nos matando, vamos dizer assim. Por quê? Porque nós estamos nos afastando da verdade, estamos nos afastando dessa relação de amizade, de viver em paz, de viver em comunidade. E aí, dentro da nossa sociedade, a gente percebe que um ambiente ele precisa de organização e direção, e é por isso que existem as leis. Então, são regras ou normas segundo as quais um evento ocorre ou deveria ocorrer, em busca de tornar bons os homens e de instruir a razão em seus atos. Então, as leis elas devem ser através da ordem da razão. Por quê? Porque a razão sem a vontade é paralítica, ela é parada, e a vontade sem a razão é cega. Um cego não pode indicar a estrada, um paralítico não pode percorrê-la. Então, quando nós falamos da ordem da razão, nós precisamos ter a luz da razão quando nós vamos construir alguma lei para a sociedade. Essa lei, quando for construída, ela precisa ter uma finalidade para o bem comum. Então, quando nós alcançamos o verdadeiro bem em comunidade, não é uma coisa que pensamos para uma pessoa específica ou para um grupo de pessoas específicos. Não, nós precisamos pensar sempre no todo. Ela é criada, né, pela uma autoridade que guia a comunidade. Então, a comunidade ou o legislador que guia. Ou é a comunidade que cria, ou incita a criação de uma lei, ou é o legislador que vai criar essa lei, mas pensando na finalidade do bem comum. E ela deve ser promulgada, então anunciada. Só podemos obrigar alguém depois de ser conhecida a ordem pela qual é julgada. E aqui, quando a gente fala das leis morais, elas cabem, essas 4 ordens aqui, elas cabem tanto para as leis dentro da própria igreja, do cursílio, dos movimentos, das pastorais, como para as leis da sociedade.
Somente o reconhecimento da dignidade humana pode tornar possível o crescimento comum e pessoal de todos. Garantir igualdade deve ser sempre a busca da humanidade. Então, quando nós reconhecemos a dignidade humana, nós podemos buscar esse crescimento comum. Então, uma pessoa vai crescendo, mas ela vai crescendo junto com as outras, e todos vão crescendo juntos e buscando uma humanidade mais produtiva, mais unida, com valores e crenças dignos de Cristo. Sobre o trabalho. Uma citação do Evangelho de João. Mas Jesus lhes respondeu: Meu Pai trabalha até agora, e eu também trabalho. Todo trabalhador é um criador. Então, o trabalho, ele já foi colocado, né, lá em Gênesis, quando Deus falou para Adão assim: agora você irá, né, cuidar e zelar por todas as coisas da terra, você irá trabalhar para ter o seu sustento, trabalhar para ter o seu alimento. Então, foi instituído, foi colocado para nós como uma coisa santificadora, um ato santificador. O trabalho constitui uma dimensão fundamental para a existência humana sobre a Terra. O homem, todo e qualquer ser humano, reflete a própria ação do Criador do Universo. Então, como nós somos imagem e semelhança de Deus, nós estamos refletindo a ação dele como Criador do Universo. Torna-se cada vez mais relevante o papel do trabalho humano como um fator produtivo das riquezas espirituais e materiais. Então, o nosso trabalho, ele, além de ser um trabalho ali, né, material, de produções, também é uma riqueza espiritual, como eu falei, né, como um caminho de salvação. Trabalhar é um trabalhar com os outros e para os outros. Então, nós vivemos em comunidade, nós não podemos esquecer que somos seres que vivem em comunidade, somos seres que precisam uns dos outros. Então, nós trabalhamos com os outros e para os outros, para servir os outros ou para produzir coisas que sejam úteis para as outras pessoas. A vocação. Cada um de nós é chamado a se desenvolver, porque toda a nossa vida é vocação. Quando nós nascemos, recebemos um conjunto de aptidões e de qualidades para as fazer render. Então, se a gente lembrar da parábola dos dons, que temos na citação da Sagrada Escritura, nós vamos lembrar que nos é dado e depois nos é cobrado. Então, quando nós recebemos os nossos dons, algumas pessoas elas conseguem prosperar e conseguem multiplicar os dons pela terra. E outras pessoas têm dificuldade, eles acabam, né, guardando seus dons, enterrando e não multiplica, não prospera, né? Cada um de nós é responsável tanto pelo nosso crescimento quanto pela nossa salvação. Então, eu sou responsável pelos dons que me foi dado e você é responsável pelos dons que foi dado a você. Então, cada um de nós somos responsáveis. E é a partir da ação desses nossos dons que iremos buscar a nossa salvação. E aí, uma pergunta para nós refletirmos e pensarmos: o que é que eu estou fazendo com os meus dons que me foi dado? O homem, criado à imagem e semelhança de Deus, recebeu a missão de submeter a terra com tudo o que nela existe, de governar o mundo através da justiça e da santidade, e reconhecendo a Deus como o Criador de tudo, orientando para ele o seu ser e tudo mais, de maneira que, com a sua submissão de todas as coisas ao homem, o nome de Deus seja glorificado em toda a terra. Então, fomos criados à imagem de Deus e recebemos essa missão, como eu falei antes, que lá em Gênesis, Deus nos dá de governar e de submeter a terra com tudo que nela existe, né? Mas reconhecendo que Deus é o criador de tudo e orientando para que tudo e todos eles glorifiquem, que seja, né, glorificado o nome de Deus por toda a terra. O salário justo é o fruto legítimo do trabalho. Então, as mães de família devem trabalhar em casa ou nas suas vizinhanças, dando seus cuidados domésticos e educacionais.
É um péssimo abuso que deve a todo custo cessar o de as obrigar, por causa da mesquinhez do salário paterno, a ganharem a vida fora das paredes domésticas, desamparando os cuidados e deveres próprios e, sobretudo, a educação dos filhos. Então, nesse livrinho, ele fala a importância que tem que as mães de família, elas devem estar voltadas ao trabalho doméstico e também para a educação dos seus filhos, para passar os valores, para ensiná-los a rezar, ensiná-los a adorar a Cristo. E aí, claro, não é só as mães, mas também os pais que têm esse papel, né? Mas ele ressalta muito que a importância de que o homem seja recebido um salário justo, a fim de que ele tenha condições de manter os custos da casa, para que a mulher ela volte-se a esse trabalho dos cuidados da casa e também a educação dos seus filhos. Que a família possa dignamente viver e prosperar, mesmo quando as mulheres se dedicam totalmente ao próprio lar. Então, que possam, mesmo se dedicando a esse ponto específico, e os homens trabalhando, que possam viver e prosperar dignamente. Mas tudo isso exige-se que se estime e se ame verdadeiramente a mulher, com todo respeito pela sua dignidade pessoal, e que a sociedade crie e desenvolva devidas condições para o trabalho doméstico. Então, a gente sabe que hoje a nossa realidade, infelizmente, não é respeitada dessa forma, que muitas famílias precisam, né, que o pai e a mãe trabalhem para se manter. O trabalho dos homens, e com maior razão o dos cristãos, tem ainda a missão de colaborar na criação do mundo. Então, o nosso trabalho não é voltado apenas para o rendimento financeiro, mas também para a criação do mundo. O trabalho oferece um, um nobre meio de sustentar a nossa vida. Que a formação da riqueza possa, sim, ser uma função social e positiva, favorecer e promover o bem-estar dos homens e dos povos, para ter recursos a fim de realizar os projetos, construindo então uma sociedade justa, solidária e fraterna. Então, não é só a fim de obter os recursos, mas também construir uma sociedade melhor. Então, os bens materiais que nós adquirimos após o nosso trabalho são para construir uma vida melhor. É um dever ceder o supérfluo aos pobres. É mais feliz aquele que dá do que aquele que recebe. Então, quando a gente percebe que temos coisas que não nos cabem mais, que não nos são mais úteis, né, também é o nosso dever de cristão dar a quem mais precisa. A paz significa o bem-estar, a felicidade, a saúde, a segurança, as relações sociais equilibradas, a harmonia consigo mesmo, com o próximo e com Deus. E é o grande anseio do nosso coração, estarmos em paz, estarmos unidos a Cristo e em paz. A Bíblia anuncia a paz que nasce da aliança com Deus. O desejo de Deus é a vida plena e felicidade. Então, é essa aliança que nós buscamos com Cristo o tempo todo. Ninguém pode amar a Deus a quem não vê, se não amar o irmão a quem vê. Então, como que nós vamos amar a Deus que não vemos, se não amamos nem as pessoas que são imagem e semelhança de Deus, que estão ali na nossa frente? O grande compromisso da Igreja, na sua ação evangelizadora, é a promoção de relações humanas, sadias e fraternas, e a edificação da comunidade eclesial a serviço da promoção integral da pessoa humana, conforme o plano de Deus. Então, é essa edificação da comunidade, buscando o crescimento pessoal e também o crescimento da sociedade. É preciso, portanto, superar as desigualdades econômicas e sociais existentes no interior da própria igreja. Então, aqui ele ressalta, muito importante isso, que nós precisamos também olhar para as desigualdades que estão crescendo dentro da própria igreja, que não devem existir. E aí, também é falado sobre a juventude no MCC. O MCC é um movimento que nasceu dos jovens para os jovens e com certeza se mantém jovem quando trabalhar com os ideais e as necessidades dos jovens. Então, precisamos sim olhar para os jovens que estão participando, olhar para esses jovens e chamá-los para a participação, porque são sujeitos ativos e são protagonistas da evangelização. Devemos buscar torná-los capazes de assumir com alegria a espiritualidade da comunhão e o compromisso de amor gratuito a serviço do próximo. Então, precisamos capacitá-los para que eles assumam esse compromisso de amor gratuito e de servir o outro.
O cursilho é único e sua força está na diversidade e na liberdade. Não podemos, portanto, jogar isto fora. Então, nessa diversidade de cristãos que participam de diferentes idades, de diferentes profissões, de diferentes crenças que são cristãos, tem dentro da formação da Igreja Católica, mas que cada um tem uma forma, uma cultura, uma forma de fazer, e essa diversidade, essa liberdade que falamos dentro do nosso movimento de cursinhos. Devemos lembrar que os jovens fazem parte do movimento e não são um movimento à parte. Tanto os jovens quanto os adultos devem seguir as mesmas regras dos estatutos do movimento, caminhando todos juntos. Então, sempre devemos seguir as mesmas regras. Não importa se o jovem está entrando agora, deve ser exigido a mesma coisa, assim como se exige dos adultos. Jesus, na sua juventude, foi um evangelizador, um jovem evangelista. Então, também precisamos ter ele como modelo, que tão jovem já pregava, já falava sobre as obras de seu pai. E para encerrar, também nós trouxe essa foto com uma frase do padre Beraldo falando que o MCC necessita de jovens para ter continuidade. Sem acolher e incluir os jovens, o MCC estará assinando seu atestado de óbito. Então, nós precisamos incluir esses jovens, formar eles, capacitá-los para que deem continuidade ao nosso movimento de cursilhos de cristandade no Brasil e pelo mundo inteiro. E aí, para nós tomarmos como reflexão, pensarmos, discutirmos em nossos grupos como é que estamos usando os nossos dons para a construção dos nossos ambientes e da nossa sociedade. Então, aqueles dons que nós recebemos no dia do nosso batizado, no dia do nosso nascimento, como que nós estamos colocando eles em prática para construir todo o nosso ambiente, e toda a nossa sociedade. Então, como que nós estamos fazendo com que as obras de Cristo sejam glorificadas, que todos sejam evangelizados e que também formamos mais evangelizadores de ambientes, né? Como é que nós estamos colocando tudo isso em prática? Tudo que nós aprendemos, tudo que nós já estudamos, tudo que nós já refletimos em todos os nossos ambientes, em todos os nossos lugares. Então, como que nós estamos colocando os nossos dons em prática para construir o nosso ambiente, nossa família, nosso trabalho e a nossa sociedade? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós vos agradecemos, Deus Todo-Poderoso, por todos os benefícios que nos tendes concedido. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. De colores, viva a vida.